Antes da gente começar a resolver esse desafio que parece ser simples, mas não é, eu desafio você a encontrar a resposta. Tente fazer aí, tente encontrar o valor de x e coloque aqui embaixo nos comentários para a gente ver se você acerta. Assim você pode até se gabar depois que a gente terminar de resolver se você acertou o desafio. Então deixa aqui embaixo nos comentários, eu quero ver se você consegue acertar. Então vamos lá, pessoal, o que a gente tem aqui? A gente tem basicamente uma equação envolvendo um radical, no caso a nossa raiz quadrada, e dentro da nossa raiz quadrada a gente tem o elemento x mais 5. Essa raiz quadrada está sendo subtraída pelo valor 3 e isso aqui é igual a x. O que a gente quer saber aqui, por óbvio, a gente quer encontrar o valor do x. No caso, a gente quer saber qual o valor do x que satisfaz essa nossa condição aqui. Esse exercício ele parece um tanto quanto simples, porque a gente tem x, igualdade e tudo mais, mas ele é um pouco mais difícil do que ele aparenta. Primeiramente, como que a gente vai conseguir isolar esse cara? Para a gente conseguir encontrar o valor de x numa equação, o que a gente sabe? A gente sempre sabe que a gente tem que pegar, igualar o nosso valor de x, no caso, isolar o x, certo? Isolar a nossa variável, para que dessa forma a gente encontre o valor dela. Mas como a gente vai fazer aqui se eu tenho uma raiz quadrada? Uma das possíveis soluções, uma das melhores soluções nesse contexto é o seguinte: pegar esse valor que a gente tem aqui dentro da raiz e fazer uma substituição, tá? Fazendo uma substituição, a gente vai conseguir eliminar a raiz e eliminando a raiz, a gente vai conseguir solucionar então o nosso valor de x. Então, o que a gente vai fazer? A nossa técnica que vai ser utilizada, ela é muito interessante. Solução não. Ela é chamada de substituição, certo? Então, o que a gente vai fazer? Para a gente conseguir eliminar a raiz, seria interessante que eu tivesse um elemento quadrado, apenas um elemento quadrado dentro da raiz. Então, o que eu vou fazer? Eu vou chamar x mais 5 igual a u ao quadrado. Com o u ao quadrado aqui dentro, o que vai acontecer? Ele vai cancelar com a raiz e assim a gente vai ter, então, o valor, no caso, a nossa equação sem raiz. Mas como eu estou fazendo aqui a substituição de x mais 5 por u ao quadrado, aqui eu tenho um x sozinho e eu vou precisar substituir ele também. Então, o que eu vou fazer? Como aqui eu tenho x mais 5 igual a 1, para eu isolar o x, eu vou passar o 5 para a direita. Então, teremos x igual a u ao quadrado menos 5. Feito isso, o que eu posso fazer? Eu posso substituir todos os meus elementos aqui, vou ter em função de u e vou encontrar o u. Depois que eu encontrei o u, eu posso voltar aqui para encontrar então quem é o x, certo? Então, o que a gente vai fazer? Portanto, aqui a nossa substituição vai ser o seguinte: raiz quadrada de, no lugar do x mais 5, eu sei que x mais 5 é u ao quadrado, então teremos u ao quadrado, que subtrai o 3 continua, permanece, isso aqui é igual a x, mas eu sei que x é u ao quadrado menos 5. Então, u ao quadrado menos 5. O que vai acontecer? Esse quadrado vai cancelar com esse, então a gente vai ter raiz de u, no caso a gente vai ter o u apenas. Isso aqui vai resultar no seguinte: todo mundo vai ficar do mesmo lado da igualdade, que então eu vou ter o zero, u ao quadrado, a raiz cortou com o quadrado, vai sobrar o u. Passando para a direita, ele vai passar subtraindo, uma vez que aqui ele está positivo. Aqui eu vou ter menos 5 menos 3. No caso, menos 5 mais o 3. Uma vez que esse 3 passou para o lado direito da igualdade, ele vai trocar o sinal, então vai ser menos 5 mais 3, menos 5 mais 3, isso vai ser menos 2. Feito isso, menos 2. O que a gente tem aqui, pessoal? Se que você sabe a resposta, você está esperto. Fala o nome daqui embaixo, o que a gente tem? A gente tem uma fórmula de Bhaskara. No caso, a gente tem uma equação de segundo grau que a gente pode resolver por fórmula de Bhaskara. É melhor explicar. Então, a gente tem uma equação de segundo grau que pode ser solucionada com uma fórmula de Bhaskara. E é justamente o que a gente vai fazer. Então, a gente vai ter u é igual ao menos b. O menos b é menos 1, então menos com menos fica mais. 1 mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado menos 1 ao quadrado é 1, que menos 4, que multiplica o a é 1, e multiplica o c, que é menos 2, certo? Aqui faltou o menos 2. E isso aqui divide por 2 vezes o a, que é 1, portanto 2. Logo, o que a gente vai ter? A gente vai ter 1 mais ou menos. Menos 4 vezes menos 2, menos com menos fica mais, 4 vezes 2, 8, com mais 1, 9. Raiz quadrada de 9, eu sei que você sabe que é 3. E isso aqui divide por 2. Portanto, a gente vai ter duas soluções de u. A primeira solução, o u' vai ser o quê?
1 mais 3 fica 4. 4 que divide por 2 é 2. E a outra solução, que a gente vai chamar de U duas linhas, vai ser o quê? 1 menos 3 menos 2. Menos 2 que divide por 2 menos 1. Então, essas aqui são as nossas duas soluções de U. O que eu sei? Eu sei que o x ele tem essa expressão aqui em função do U. Então, o que eu vou fazer? No lugar do U que a gente tem aqui, eu vou substituir por esses dois caras e assim eu vou encontrar dois valores de x. E depois a gente vai saber qual que é a solução. Então, o que a gente vai ter aqui? Eu vou denominar como x' o valor para o U'. Então, x' vai ser o quê? 2 ao quadrado menos 5. 2 vezes 2 é 4, menos 5, menos 1. Então, esse é o nosso primeiro valor de x. Já o x duas linhas vai ser o quê? Menos 1 ao quadrado menos 5. Menos 1 ao quadrado é 1, menos 5, menos 4. Daí você vai falar, Eduardo, então a gente tem aqui, na nossa equação de primeiro grau, nossa equação com a raiz, a gente tem duas soluções? Não necessariamente. Por que não necessariamente? Quando a gente faz aqui a substituição, certo? Quando a gente faz essa substituição, ela pode eventualmente gerar soluções falsas, que podem parecer na nossa resolução que são soluções, mas na verdade são falsas. E isso pode acontecer tanto dessa forma que a gente fez aqui a solução, assim como de outras formas, certo? De outras técnicas, de outras ferramentas que você utilizar para conseguir encontrar essa solução, você pode gerar isso também. E existe. Outra forma seria, por exemplo, você levar todo mundo ao quadrado e tudo mais. Isso também geraria essa falsa resposta, essa falsa solução. E como a gente faz para testar, então? A gente faz simplesmente uma prova real, certo? Então, a gente vai fazer aqui uma prova real. O que a gente tem? A gente tem a nossa expressão, que é raiz de x mais 5 menos 3 igual a x. Para a gente identificar se uma dessas duas soluções ou se as duas soluções são soluções de fato, não são soluções falsas, a gente só precisa substituir o x aqui dentro e ver se realmente vai ser igual a x. Tá? Então, como aqui a gente tem o x isolado, essa expressão aqui ela tem que resultar em x, no caso tem que resultar no mesmo valor. Então, o que a gente vai fazer? Começando com menos 1, colocar aqui o x'. Então, colocando o x', o que a gente vai ter? Raiz quadrada de menos 1, que é o nosso valor aqui, mais o 5, menos 3. Menos 1 mais 5, isso é igual a raiz de 4. A raiz de 4 é 2, então a gente vai ter 2 menos 3 é igual a menos 1. E o menos 1 realmente é o x. Portanto, essa solução aqui, ela é verdadeira. O que a gente vai fazer agora? A gente vai repetir o processo para o x duas linhas para ver se é a solução também. Então, o que a gente vai ter? X duas linhas, 2 pontos, vai ser o quê? Raiz de menos 4 mais 5, menos 3. Menos 4 mais 5 é 1, raiz de 1 é 1, 1 menos 3 é igual a menos 2. E o menos 2, ele é diferente do que? Do menos 4, que era o nosso x duas linhas. Portanto, como o menos 2 é diferente do menos 4, o que vai acontecer? O x duas linhas não é solução. Portanto, a única solução que a gente tem é o x', que é o menos 1. Então, quando a gente tem uma expressão como essa, a gente pode solucionar dessa forma para então encontrar nossa resposta. Então é isso, pessoal. Essa aqui é a nossa resolução do desafio. Deixa aqui embaixo nos comentários se você acertou, se você sabia resolver ou se você teve basicamente um aprendizado aqui no nosso canal. Se você ficou uma dúvida, não esqueça de deixar aqui embaixo nos comentários também, que a gente responde na medida do possível. E eu já faço um convite para você. Se você quer alcançar mais de 800 pontos na prova de matemática, né? Entre agora no nosso grupo no Telegram, onde eu vou ajudar você a alcançar mais de 800 pontos na prova de matemática, né? Em breve, a gente vai ter grandes novidades, que é o Potência Matemática. Então entra lá para você não perder. Então é isso, pessoal. Espero que tenha ficado tudo claro. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever e ativar as notificações, porque assim você não perde absolutamente nada aqui no canal. Então é isso, pessoal. Muito obrigado a todos que assistiram. Bons estudos. Grande abraço, valeu e até a próxima.